Pois é, hoje é dia 28 de julho de 2015, está começando mais uma edição do Podcast Mão, as notícias do Corinthians na palma da sua mão, Podcast Mão número 11. Você vai ouvir tudo sobre o Corinthians nesta terça-feira. Amanhã tem jogo contra o Vasco, a diretoria se movimentando ou não se movimentando, tá mais por aí, né, Teleco? Tudo bem? Tranquilo? Bom dia, senhores. Tudo sossegado, Vessone? Tudo bem, um grande abraço a todos. Eu, Marco Belo, Teleco, Rodrigo Vessone, a gente vai discutir o que está pegando a respeito do Corinthians na internet, nas mídias sociais, internamente dentro do clube, o que está acontecendo. O Jonatas não veio, acertou contrato de 5 anos com a Real Sociedad da Espanha. É mais ou menos o que você achava, Teleco? Tava difícil dele vir e o Corinthians vai ficar com quem? Para você vai atrás de outro? O Luciano tá chegando aí depois de disputar o Pan-Americano. O Luciano é o grande reforço do Corinthians depois do não do Jonatas? Tá osso, hein, chefe? O Jonatas no começo não vinha, a chance era quase nula, depois deram uma certa esperança aí pra torcida, a torcida se empolgou, mas realmente não deu certo. E pelo valor aí que fecharam, praticamente 27 milhões de reais, não acredito que ninguém aqui ia ficar feliz pagando isso aí. Já estavam reclamando do salário, que estava chegando perto de 400 mil, para um jogador que nem teve passagem pela seleção principal. Como que fica? Eu ouvi falar ontem, Vessone, muita gente na internet dizendo que o Corinthians foi usado para valorizar o jogador. A diferença básica entre o que o Corinthians queria e a Real Sociedad queria, você até falou sobre isso comigo, é que a Real Sociedad comprou o jogador do Elche. O Corinthians queria emprestá-lo do Maga. Ele continuaria pertencendo ao Maga de Santa Catarina, ou seja, continuaria pertencendo ao empresário, e o Corinthians utilizaria esse jogador, por isso talvez não gastasse tanto. Seria mais ou menos por aí, Vessone? Eu imagino que a operação fosse essa, mas como a gente tinha falado até nos podcasts anteriores, tava meio estranho, né? Tava demorando demais, por isso que eu não acreditava muito que isso fosse terminar com um final positivo, assim. Tava demorando demais para acontecer algo para o desfecho positivo, e quando demora muito, o mercado movimenta, os clubes, principalmente de fora, você dá tempo para que eles se mexam aí e resolvam de uma maneira muito mais fácil, que é com dinheiro. Então acho que a tendência era essa mesmo, e eu não sei se o Corinthians também faz tão errado. O time tá indo com as suas limitações, mas tá levando. Se não fosse aquela bobeira aos 46, faria 32 pontos, uma pontuação igual a do Galo, que é tido aí como o melhor time do campeonato, que joga mais bonito, melhor saldo de gols, melhor ataque, enfim, e teria a mesma pontuação. Deu aquela bobeira, recuou, enfim, um castigo até justo para quem bobeou tanto, e na verdade faz um campeonato com todas as suas limitações, eu acho que muito bom, e muito acima da expectativa. Então o Corinthians tirou esse final de ano, esse final de semestre aí, para tentar economizar, para enxugar um pouco a torneira, e eu acho que faz muito bem. Não tem mesmo que ficar gastando uma dinheirama que nem tem hoje. Então tá tentando resolver essa situação sem dinheiro, com empréstimo, com jogador emprestado pagando só salário, e fez assim com o Théo Gutierrez: minha proposta é essa, toda parcelada, se quiser assim. E eu não vejo de maneira errada essa tentativa de parcelamentos bem ruins mesmo do Corinthians, mas são tentativas ruins, mas que na verdade são compatíveis com a atual situação. Eu entendo o Corinthians nessa situação, e acho que o clube está fazendo de uma maneira correta, de acordo com a sua situação atual, sem querer esbanjar e sem querer dar um passo maior que a perna, e vai com o que tem, tá levando, e tá fazendo um campeonato bem honesto, com todas as suas limitações de elenco. E assim que eu vejo, eu não acho que o Corinthians tá errado não. Óbvio, o torcedor quer sempre mais, não vê o Wagner Love aí muito bem, enfim, e queria ver mais jogadores e mais atacantes, mas dentro das limitações, pensando com a cabeça fria, eu não acho que o Corinthians está agindo de maneira errada, não. Agora, Vessone, eu concordo com você, tem que manter a austeridade. Agora, a diretoria, mesmo que não em público, mas conversando com a gente,
sempre falando tá perto, tá quase. Com o Theo Gutierrez o pessoal falava, não, acho que vai dar certo, acho que vai vir. Com o Jonatas chegaram a falar, tá muito perto, tá próximo de um acerto. Salário ele já acertou, agora falta só a parte do empresário. Será que não tá dando falsas esperanças ou tá usando isso pra torcida de repente criar um ânimo e acabar não percebendo que na realidade não vem ninguém mesmo? Nesse sentido eu acho que você pode ter razão sim. Isso eles podem estar fazendo numa dessa pra ir levando no banho-maria o torcedor. Não sei nem se para dar uma falsa esperança, mas acho que para levar no banho-maria do tipo, a gente tá tentando, estamos levando, vai passando o tempo e o time vai se virando ali com o que tem, vai pontuando e vai levando, etc. Só para dizer, ó, nós estamos tentando se mexer, nós não estamos parados, tal. Pode acontecer mesmo. Acho que você tem razão. E Teleco, também tem outra história que a gente pode falar um pouquinho sobre, que são as pessoas de dentro do clube, né? Hoje há o presidente Roberto de Andrade, há o ex-presidente André Sanches, que hoje é superintendente do clube, há o gerente de futebol Edu Gaspar, que está lá há bastante tempo, e o diretor de futebol Eduardo Ferreira, que entrou no início desse ano, no início da gestão do Roberto. É pura especulação que eu vou falar, não é informação, não tenho essa informação, mas quem conhece o clube entende mais ou menos o que eu vou falar. Será que não há uma certa guerra de vaidades? Por exemplo, eu conversei com esse jogador, não vou fazer tanta força para trazer o cara. Foi ele que conversou, então vou vetar por aqui pelo lado financeiro, vou cortar a grana para ver se não vem para o cidadão tal não levar o mérito pela contratação. Será que não está começando a acontecer essa certa guerra de vaidades dentro da diretoria do clube, Teleco? Bem, se está acontecendo isso aí, tá tudo errado. Tanto faz quem é dirigente, ninguém aqui tá torcendo para dirigente, a gente tá torcendo pro clube, né? Até os jogadores estão em segundo plano, o que interessa é o Corinthians. E a gente vê nome atrás de nome aí e espera que agora eles se aquietem. Mesmo se chegar jogadores novos, o último dia para poder inscrever na Copa do Brasil é dia 17 de agosto e no Campeonato Brasileiro até 15 de setembro. Mesmo se vier gente da Série B ou aqueles que não jogaram as 7 partidas no Brasileiro. E tem outra, né? A gente tem aí o artilheiro do PAN, o Super Luciano. Vamos ver se ele faz alguma coisa, porque todas as vezes que ele entrou desde o começo eu só lembro de uma boa partida dele, que foi contra o Sport, aquele 3-0. Fora isso, desatento, muita jogada de efeito e não resolveu. É o homem que entra na segunda etapa para resolver, né? Quando ele entra como titular, não joga direito. Exatamente. Mesmo assim, ele resolveu, mas não foram jogos tão importantes assim que ele virou, né? Acho que eu só lembro com o Cruzeiro, que foi aquele 1-0 em Belo Horizonte ano passado, que ele realmente foi fundamental, né? Nos outros jogos não foi tão bem assim. E por falar em Luciano volta, deve ser relacionado para a partida de amanhã contra o Vasco da Gama. Agora o Corinthians vai mesmo de Wagner Love, que ontem deu uma entrevista junto com o Tite, só para falar que não xingou o Tite. Convocaram uma entrevista coletiva, o Tite do lado do Wagner Love, para os dois falarem, não estamos brigados, estamos de bem. Faltou dar o dedinho, né, Vessone? Eu não achei desnecessária essa coletiva, os dois, um ali, um do lado do outro. Poderia ter sido ali resolvido internamente. Poderia, por exemplo, só o Love dar essa entrevista. Era simples, põe o Love ali, ele falaria a mesma coisa. Não teria motivo de colocar o Tite do lado dele, por exemplo. Nenhum motivo. O Love poderia falar a mesma coisa. Eu não em nenhum momento eu desabafei contra o treinador ali. Era o último lance da partida. E realmente a TV mostrou isso mesmo. E depois até reprisou para relembrar o que ele estava falando. E aconteceu de verdade. Se você olhar o replay, era um lance aos 43 do segundo tempo. Era um contra-ataque. O Corinthians tinha tudo para fazer 2-0 porque não tinha ninguém no campo do Curitiba. Ninguém. O campo estava vazio. A bola sobrou para o Elias. Bastava ele dar um chute para frente, reto, e a bola ia correr todo o gramado do Curitiba, e o Wagner Love, que estava na linha do meio de campo para trás, né, no campo do Corinthians, ele ia seguir reto e fazer o que ele quisesse, driblar o goleiro, chutar. Ele tinha tudo para fazer o gol e o 2-0 do Corinthians.
E o Elias, que fez a pior partida dele, talvez com a camiseta do Corinthians, conseguiu não só não chutar pra frente num chute reto, normal, como ele jogou a bola pra lateral. Inacreditável, mais um erro do Elias numa daquelas tardes que o jogador erra tudo, do primeiro ao último minuto. E o Elias conseguiu chutar pra lateral e ele ficou enfurecido. E assim que a bola sai pra lateral, sobe a placa com o número dele. E ele saiu xingando. Então, o lance era claro ali, a TV mostrou e depois repetiu, enfim. Ele não estava mesmo xingando o Tite, ele estava xingando a chance que era muito clara de gol, porque não tinha sequer um jogador no campo do Curitiba. Então, bastava ele explicar isso na coletiva. Então, foi bem desnecessário ali o Tite do lado dele. Pra mim, eu também não gostei nada daquilo, parecia uma coisa de colégio ali e tal. Teve gente que elogiou, dizendo que ali se acabou com a polêmica ali, acabou pela raiz e tal, mas enfim, eu também achei bem desnecessário. Acho que só ele ali resolveria tudo ali, explicaria tudo. E outra, acabou com a polêmica, Teleco, dele ter xingado o Tite, mas ele falou, não foi o Tite, foi o Elias. Será que hoje vão aparecer o Wagner e o Elias agora para falar que tá tudo bem entre os dois também? O pior é que esse tipo de entrevista, na verdade, dá margem a achar que talvez fosse isso, né? Aparecendo os dois de mão dada lá, né? Cantando juntos, cirandinha ali. Eu acho que dá o efeito contrário. É o momento que vive o Corinthians, tem que ficar explicando essas situações para falar que tá tudo bem dentro do clube, que na verdade é o vice-líder do Campeonato Brasileiro, mas do jeito que algumas pessoas estão tratando, parece que é o vice-lanterna, né? O Corinthians, como disse o Vessone, vai fazendo uma campanha boa, apesar da falta de elenco, da falta de dinheiro, apesar das críticas ao Wagner Love. O Corinthians está a 2 pontos do líder Atlético Mineiro, o Galo que vai pegar o São Paulo amanhã e o Corinthians vai pegar o Vasco. Teoricamente o jogo do Corinthians é mais fácil, teoricamente o Corinthians pode até virar líder isolado nessa próxima rodada. Teleco, repete os dias então, limite para o Corinthians inscrever quaisquer jogadores, mesmo que venham da Série B do Campeonato Brasileiro? 17 de agosto e 15 de setembro. 17 de agosto para a Copa do Brasil e 15 de setembro para o Campeonato Brasileiro. Agora, a gente tá indo bem também porque ninguém tá tomando cartão ou se machucando por longo tempo, né? Quem tem se machucado são só os reservas. Quando começar a ir a maratona e começar a perder jogador, todo mundo vai lembrar que tá faltando elenco. Não, nisso, na verdade, eu também já falei isso na redação. O Corinthians tá conseguindo se virar, não é nem só em relação à maratona, mas é muito por causa disso, é de cartão e lesão mesmo. A lesão mais grave até agora foi do Christian, com esse mês que ele ficou parado, e é um time muito disciplinado também, quase não toma cartão. O Corinthians tem jogos, ele conseguiu, se não me engano, dos 15 jogos do Brasileiro, ele chegou acho que a 4 ou 5 jogos a não tomar nenhum cartão no jogo, o que é muita coisa, 0, nenhum cartão. Então acontece dele ficar com jogadores pendurados durante, por exemplo, 6, 7 jogos. O Jadson ficou pendurado durante 8 jogos, o Gil ficou pendurado para ele poder cumprir agora, o Gil, se não me engano, ficou pendurado 9 jogos. Então o Corinthians consegue manter praticamente os 11 durante muito tempo. Repetiu agora, se não me engano, 4 ou 5 vezes os mesmos 11 jogadores. Então agora o Renato cumpriu um jogo, o Jadson cumpriu outro, o Gil cumpriu outro, agora pendurou o Felipe agora, mas o Felipe acho que vai demorar agora para tomar também, daqui a pouco cumpre mais um. Então você não fica perdendo 2, 3 por jogo, o que você consegue levar o time aí muito forte o tempo inteiro. Ô, Vessone, o Tite disse mais de uma vez que o elenco ideal para a disputa do Campeonato Brasileiro são 2 jogadores bons por posição. Vamos fazer uma brincadeira aqui no gol, Cássio e Walter, tá bom, né? Tá bom. E você, Teleco? Pra mim tá joia, né? Na direita, Fagner e Edilson. Dá pra quebrar o galho, o Edilson tá pendurado. Mas também acho que sim, acho que seguro. O Edilson, um jogador experiente, ele não entra mal. Eu acho que ele só é muito nervoso, toma cartão muito desnecessário, ele precisava acalmar, ele dá umas entradas muito bruscas, enfim, mas é alguém experiente que não compromete, não. Eu acho que alguém seguraria ali numa boa por ser reserva, não como titular, mas como reserva para entrar de vez em quando. Acho que o Corinthians está bem servido. E renovou o contrato até 2017, né, se eu não me engano, mais 2 anos. Até dezembro. Esse ano o Edilson fez 25 faltas e tomou 2 amarelos. Pra zaga, o Edu Dracena é o reserva, na verdade, do Felipe e do Gil, né? Qualquer um
que se lesionar ou levar o terceiro cartão amarelo, foi expulso, entra o Edu, mas tem o Iago ali como uma segunda opção para reserva. Tá de bom tamanho, Teleco? Eu acho que tá bom, né? O Edu Dracena é uma reserva de luxo, não tá rendendo aquelas coisas, mas puxa vida, né? O Edu Dracena seria titular em vários times do brasileiro aí. E o Iago, ele tem entrado bem aí, ele substituiu muito bem aí no Paulista, né? Pena que não tem entrado mais no time. E aí, Vessone? Eu acho que mais um ali, viu? Eu acho que mais um, pelo menos para botar ali uma concorrência pro Edu ali, botar uma pilha pro Edu, porque fica muito cômodo para ele saber que só tem o Iago para disputar a posição ali. Acho que mais um seria ideal. Acho que falta alguém. Falta um zagueiro então pro Vessone. E na lateral esquerda, aí sim falta, né? Tem o Wendel, voltou o Guilherme Arana que tá machucado, mas o Arana, apesar de ser elogiado nas categorias de base, não tem experiência no profissional. Se de repente o Wendel acontece alguma coisa com ele, será que o Arana aguentaria como titular nessa maratona do Campeonato Brasileiro, Vessone? Não, falta alguém, não tem nem dúvida, esse daí não tem nem discussão, que falta alguém, falta. E aí, Teleco? Acho que também é a chance da gente colocar o Arana pra jogar, né? Porque a gente fala de base aí, né? Acho que o Arana podia ir, né? Uma vantagem aí é que o Wendel melhorou muito depois que saiu o Fábio Santos, né? Porque eu achava que ele espanava quando a partida era difícil, ele tá indo muito bem. O Wendel mesmo, ele tá muito bem, isso daí não é inegável mesmo. Mas pra mim ainda falta alguém lá também, porque se acontece alguma coisa com o Wendel, não que o Guilherme não mereça chance, mas depender de um garoto que não tem nenhuma experiência profissional é complicado. Agora, no meio de campo, Bruno Henrique, vamos lá, tem o Ralf como reserva. Em relação a volantes, Bruno Henrique, Ralf, Marcial, Christian, Marcial, você tem 4 volantes, acho que tá de bom tamanho, 4 primeiros volantes, acho que é bastante. Na verdade o Marcial ele é quase já um segundo, né? Ele joga até um pouco mais avançado, então de primeiro mesmo ali você tem Christian, Ralf e o Bruno, acho que tá bem tranquilo ali em relação a isso, viu? Agora o Christian tá jogando mal e ainda se machuca muito, né? Era pra melhorar em um mês, não voltou ainda, Tele. Ele só vai jogar contra o São Paulo, mas levando em consideração que você precisa de um primeiro volante, você tem 3, eu não acho que tá ruim, entendeu? Você tá bem servido ali. Não é uma posição que precisa de contratação. Agora, como segundo volante, pro lugar do Elias, temos quem? Seria o Marcial, e aí você jogaria com esses outros jogadores de volante ali de primeiro, você empurraria eles para frente em caso de necessidade. Enfim, então, basicamente, tem uma carência, mas é alguém que, se você precisar também, uma posição que você recuaria o pessoal ali um pouco mais da frente, ali um Renato Augusto tu joga um pouco para trás, etc. Na verdade, como primeiro e segundo volante, na verdade você tem que juntar toda aquela rapaziada, todos esses volantes ali, você junta todos eles e meio que faz ali uma divisão entre primeiro e segundo, teria que juntar tudo no mesmo bolo. Eu não acho que é uma posição tão carente assim no Corinthians não, tanto que o Marcial aí tem dificuldade para ter espaço, porque tem bastante opção. Eu não acho que é uma posição carente em relação ao Corinthians, não. E o Rildo, ele veio no lugar do Petros. E lembrando que o Bruno Henrique também, durante muito tempo, foi reserva como segundo volante, né? O Ralf era titular absoluto como primeiro volante, o Bruno Henrique, quando entrava como segundo. Agora na frente, Jadson e Renato Augusto. Tem o Danilo, que é o reserva imediato, apesar do Danilo também estar atuando bastante como atacante, como centroavante, a gente vai falar disso. E tem o Rodriguinho, né? Além do pessoal da base. Então você percebe aí que são 3 destros e o Danilo como canhoto. Então ali você já percebe que tá faltando alguém. E o Tite já pediu, desde o começo do ano, eles tentaram, na verdade, um meia canhoto, ainda tentam até hoje, na verdade, não conseguiram. Há uma carência nesse meia esquerda. Você tem 3 destros armadores, tinha até o Cassini, que era um quarto ali que estava treinando, e só tem o Danilo ali, que até tá jogando um pouco mais avançado. Então há essa carência de um canhoto ali, isso é claro no elenco desde o começo do ano, até com a saída do Lodeiro e tal. Isso sempre existiu e acho que continua existindo, e vai fechar o ano com essa carência. Só deve acontecer alguma coisa lá pro outro ano só. Então, o Tite tá ameaçando colocar o Matheus Pereira, né? De repente aí, se todo mundo se machucar, pode rolar o Matheus. Foi bem contra o ABC, né? O famoso pirulão, o Matheus Pereira. Pode ser mais um para reforçar
a reposição, né? Não que vá ser titular nesse ano ainda, mas pode reforçar a reposição, sendo chamado mais para o banco de reservas. Agora, no ataque, vamos dividir em jogadores para o lado, que são praticamente todos. Luciano, Malcom, o Steven Mendonça, o Ángel Romero e agora o mais novo, o Rildo. Pro lado tá bem, né? Tem, pelo menos em número tem muita gente por lá. Não sei se em qualidade a gente tá bem servido. Acho que você matou a charada, é isso aí. Você tem número de jogadores, acho que é um número bom, mas você tem jogadores aí nota 5,5, 6, talvez 6,5, e isso daí para um Corinthians é pouco. Então essa é a dificuldade de ofensiva do Corinthians nesse exato momento no Campeonato Brasileiro. Então você imagina que esses 4 jogadores, se eles fossem nota 7,5, 8, o poderio ofensivo que você teria pelos lados, jogando 2 como titular e saindo 2 e entrando outros 2, etc. Se eles fossem melhores jogadores. Então essa é um pouco a carência ofensiva do Corinthians. É um pouco milagre aí você ter uma posição como o Corinthians tem hoje, como segundo colocado de um Campeonato Brasileiro da Série A, com esses 4 homens ali pelos lados se revezando. Então eu acho que a carência não é em termos de número, como você disse, mas é em termos de qualidade. Até o Wagner, né? Ele veio para ser atacante de lado também, né? Eu ia colocar isso. O 9, o único 9 que tem o time, na verdade não é um 9, não é um cara que gosta muito de ficar fixo na frente. Aí é a grande carência desse grupo do Corinthians, né? Não tenho o que falar. Em termos de 9, o Corinthians precisa realmente de um jogador, senão acho que não fecha o ano. O que vocês acham? Precisa, mas acho que vai ficar precisando, né? Porque agora as opções são muito poucas, né? Mesmo lá na série B ali também tá feia a coisa, né? E lembrando que ainda mais do que isso, o Love veio da China, a gente não pode esquecer aquela primeira coletiva dele. Ele disse que ele jogava meio que de 10 lá na China, ele vinha de trás, armando jogadas, então ele teve que não só se readaptar na parte física, etc., ao futebol brasileiro, mas ele teve que se adaptar até um pouco, porque no último ano e meio, 2, ele estava jogando ali de trás para frente, ele não estava nem jogando de costas, nem de centroavante mais, porque ele deixou claro que ele estava quase que um 8 para camisa 10 ali, vindo de trás. As pessoas esqueceram disso, mas ele deixou claro que nem centroavante mais ele era lá na China. Então a dificuldade é total dele. Ele não tem o corpo que o Guerreiro tinha para segurar a bola, não tem ali a técnica que o Guerreiro tinha, então não tem a história que o Guerreiro tinha no clube. Então toda essa dificuldade ele está passando, mas ao mesmo tempo acho que ninguém pode negar que ele é um cara muito esforçado, ele se mata em campo, ele ajuda a marcar. Eu sempre vou deixar claro isso aonde eu puder, no jornal, na rede social, desse esforço dele, nessa luta dele em campo. Assim, ele não é um jogador como o Luiz Fabiano, que quase não participa do jogo, quase não ajuda os companheiros de marcação. Pelo contrário, o Love ele participa, ele dá a sua colaboração. Isso ninguém pode negar, que ele ajuda demais os seus companheiros, ajuda demais o time. Não tá dando sorte, não tá jogando bem, não tá fazendo gols. Isso também é uma verdade. Mas que essa colaboração ele não tá deixando de dar dentro de campo e desde o primeiro até o último minuto, isso também ninguém pode negar. Mas que tá faltando um 9, isso é inegável. E eu acho que é engraçado, o Grêmio trouxe o Bobô, né? É óbvio que pro torcedor do Corinthians, o Bobô, o nome dá calafrios. E eu acho que eles nem pensaram no Bobô, porque é um nome que é queimado no clube, queimado com o torcedor, e ele viria sem moral, etc. tal. Mas eu não sei até que ponto um jogador que passa ali 8 anos na Europa, maior artilheiro estrangeiro da história do Besiktas, que é um dos 3 grandes da Turquia, agora voltou ele fez 19 gols em 11 jogos nessa atual temporada por aquele outro time menor da Turquia, enfim. Eu acho que ele tá muito diferente. Ele pode até me enganar agora nessa volta ao Grêmio, mas eu acho que a gente vai ver um outro Bobô com a camisa do Grêmio, e eu acho que a diretoria do Corinthians vai se arrepender de no mínimo não ter tentado. Era um centroavante que eu acho que devia estar à disposição, o Grêmio não pagou nada, vai pagar só salários, é um camisa 9, mas óbvio, pensaram naquele Bobô de 2003, 4 e 5, que tá queimado com a torcida desde aquela época, e não pensaram no Bobô que passou lá anos e anos na Europa,
que se aprimorou, que melhorou, e não pensaram nele, mas não sei. Vamos aguardar essa situação dele no Grêmio agora, vamos ver como ele vai se comportar, mas eu acho que depois de quase 10 anos de Europa, ele vem diferente, e acho que o corintiano vai se arrepender, a diretoria, no caso, de não ter nem ter tentado, porque acho que o Grêmio não gastou nada para trazê-lo, e é um camisa 9, típico camisa 9, mas eu sei que no primeiro momento o nome dá calafrios no torcedor. Igual o Jô, né, que saiu por baixo, depois foi disputar a Copa do Mundo pela seleção brasileira. Agora, até lá que eu vejo duas opções para esse futuro próximo aí, para os próximos meses. Subir um moleque, subir o Gabriel Vasconcelos, subir não, que já subiram, mas começar a entrar mais na função do Love, ou uma solução que eu acho até mais viável de acontecer, o Malcom dançar, entrar o Luciano no time, não pro Luciano jogar no lugar do Malcom e o Love continuar fazendo o que faz, para eles se revezarem, porque daí o Love pode sair um pouco mais e o Luciano faz a 9 de vez em quando, então de repente o Luciano vira titular, para no meio do jogo os dois fazerem as duas funções e tirar essa responsabilidade só do Love. O que você acha? Eu tenho a impressão que o Gabriel Vasconcelos não tá treinando muito bem, que ele não tem ido nem pro banco. Eu já era mais radical ainda, eu botava o Léo Jabá aí pra entrar de vez em quando, pelo menos nos treinamentos, que ele tem muita qualidade, ele sobra na Sub-17, no Sub-20 nem tanto, mas tava aí, era uma chance aí pra gente olhar, porque o Léo Jabá, pelo menos nas divisões de base, foi muito bem, né? Esses anos todos ele aí, eu tem acho que vai ser um ótimo jogador. Amanhã tem Corinthians e Vasco, o estádio deve estar cheio. Tem parcial de ingresso já, Vessone? Acho que não, né? Ainda não foi divulgado. Não, ainda não. A gente vai ter alguma coisa perto de 30 mil, eu imagino, 30 e alguma coisinha. O jogo 10 horas numa quarta-feira é sempre complicado, não é legal em qualquer estádio. Lá em Itaquera também continua não sendo. Acho que a gente deve ter coisa aí de 29, 30 mil, alguma coisa parecida com isso. Ainda não vai valer os novos preços de ingresso, então isso certamente seria um atrativo muito legal, mas isso só vai valer, ainda não vale nem nesse jogo, nem contra o Sport, só depois do Cruzeiro. Acho que vai ficar na casa aí dos 28, 29, 30 mil. Eu chutaria pouquinho mais pro alto, acho que vai dar uns 32 mil amanhã contra o Vasco. No time entra o Gil, o resto não tem segredo, mesma equipe, né, Tele? Com a oportunidade de repente o Luciano entrar no segundo tempo. Verdade. E o podcast Timão volta depois do jogo, falando sobre essa partida contra o Vasco, de repente até com o Corinthians líder isolado do Campeonato Brasileiro, de repente até com algum outro nome vislumbrado no mercado para chegar. Vamos ver. O podcast Timão volta então depois da partida do Corinthians contra o Vasco da Gama. Esse foi o podcast Timão número 11. Você pode entrar no canal do Twitter, @podcasttimão, no YouTube podcasttimão, no SoundCloud podcasttimão, tem Facebook, tem e-mail do Gmail, se você quiser mandar e-mail pra gente sugerindo pauta, podcasttimão@gmail.com. E agora tem no iTunes também, né, Teleco? Temos iTunes também. Como é que faz, eu não sei, você vai ter que explicar. Mais pra frente, com mais tempo, você explica pro ouvinte do podcast Timão, mas por enquanto, só pra saber que temos no iTunes também, você pode puxar ali os podcasts e o próprio celular te avisa quando tiver um podcast novo. Mais pra frente a gente explica com mais tempo. Por hoje é isso, né, Vessone? Abraço! Valeu, um grande abraço a todos. Falou, Teleco. Vai, Corinthians.